Mais uma vez, seja muito bem-vindo, querido companheiro de viagem ao longo do tempo dessa jornada, dessa caminhada da criação à cruz. Chegamos aos anúncios, chegamos aos sinais, estudando cada vez mais, agora nessa aula 10, as profecias messiânicas que anunciam ainda com mais clareza, não com tanta clareza, né? Não era tão fácil reconhecer dessa forma, mas agora a gente, quando olha, a gente vê com clareza e fica extremamente agradecido a vinda do nosso Messias, do nosso Salvador. Já sabemos o porquê a gente precisou dessa vinda, agora a gente começa a entender, a reconhecer em vários sinais que foram dados de que ele viria e viria para nos salvar. Já vimos um pouquinho na Aliança Davídica, já mostra um pouquinho disso, mas agora nessa aula nós vamos ali dar uma explorada em alguns textos que mostram bastante o quanto tem amor, o quanto tem misericórdia, o quanto tem de plano de salvação de Deus através de todos os seus textos, de toda a sua história, de todo o seu ensinamento para nós. Bom, as profecias messiânicas dão um panorama geral para vocês sobre esse conceito. São palavras, são consideradas profecias porque tem muita visibilidade do que estaria por vir, trazem algumas delas quase que na literalidade os fatos acontecidos que aconteceriam na sequência após esses episódios, e são messiânicas que nos levam a cada vez mais reconhecermos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para aqueles que estavam naquele momento, muitos prenúncios estavam sendo feitos. É claro que é muito mais fácil para nós olharmos de trás para frente, quando observamos que, puxa, aquilo que havia sido falado e escrito se cumpre mais para frente. Mas, para aquele período, deve ter sido grandes dúvidas, muitas vezes, mas que traziam. Como Deus anunciaria a vinda do seu filho, como Deus anunciaria a vinda do Messias, do rei definitivo, como vimos na Aliança Davídica, através da palavra de grandes homens e mulheres que trouxeram essa mensagem para o povo daquele período e para nós até hoje, para entendermos que esse mesmo Deus amoroso que criou o mundo na bondade, com amor foi seguindo e trouxe e traria a salvação. A salvação não viria através do próprio homem se cobrindo com uma folha de parreira, não viria através do próprio homem se empossando como rei muitas vezes, mas sim através do próprio Deus. Aqui está uma lista de profecias, eu deixo aqui para vocês, depois eu mando com maior tamanho, só para vocês terem uma noção. Quando os estudiosos dão um relato, existem algumas profecias, alguns estudiosos discordam, mas eu fiz o amparato geral aqui de várias delas para vocês poderem ter essa noção. Obviamente não lerei todas, não entrarei à profundidade de todas, mas é só para vocês terem uma visão geral de quantas vezes já não foi pronunciado a vinda do nosso Senhor. E começamos com duas que já falamos desde lá de trás, nas primeiras aulas. A primeira dela é em Gênesis 3, versículo 15, com aquela mensagem bela, quanto Deus ainda estava passando as consequências do ato de Adão e Eva na desobediência em relação a comer o fruto da árvore do bem e do mal, em querer ser independente. Enquanto Deus passava ali a punição à serpente, ele já coloca o que chamamos de proto-evangelho, como eu falei naquela ocasião, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, já pronunciava ali Deus, é muito provável já enxergarmos aqui que da descendência da mulher, que obviamente através de Eva vieram a todas as descendências, mas descendência da mulher, vindo da própria vida humana, em conjunto com o milagre da criação divina, viria aquele que feriria a cabeça da serpente, poria fim a todo o reinado dela. E mais para frente ali, em Gênesis 49, no versículo 10, no finalzinho ali do livro de Gênesis,
O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence, e a ele as nações obedecerão. Então viria da tribo de Judá, estaria o prenúncio que haveria aquele em que botaria ordem e que todos o obedeceriam. Por isso que falamos ali, é citado mais à frente na Bíblia, e falamos muitas vezes que quem é o nosso Senhor? É o leão da tribo de Judá. Outras duas profecias que eu quero destacar. A próxima aqui é no livro do profeta Isaías. Fiquem calmos, daqui a pouco voltaremos a Isaías. Em Isaías encerraremos essa nossa aula, pois dali vem um dos textos mais fantásticos e maravilhosos, tratando-se de profecias. Ali no versículo 14 do capítulo 7. Por isso o Senhor mesmo lhes fará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Esse mesmo Emanuel citado mais para frente em Mateus 1. Olha, andamos um pouquinho, chegamos um pouco no Novo Testamento. Já falamos na outra aula, mas chegaremos mais hoje. Em capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que eles se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por isso, José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela está gerado precede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí no 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus realmente conosco. Depois dessa caminhada tão grande, chegamos aqui. Não acabou, achou que estava acabando. Nada, tem mais 2 aulas depois dessa. Mas já vemos aqui a prenúncia de que realmente já estava sendo esperado e predito pelo profeta, inspirado por Deus, a vinda daquele que seria o Deus conosco na terra. E agora, ainda tratando de profecias nesse período, chegaremos em Miqueias, um dos profetas menores, Miqueias, no capítulo 5, a partir do versículo 2, agora fica mais fácil abrir, encostado aqui na mesa, diz o seguinte: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Viria de Belém Efratá que viria o nosso grande Salvador. Da tribo de Judá que se estabeleceria lá. Olha, tanta coisa que depois se cumpre e tem gente que ainda não acredita. Vou contar para vocês, viu? Que gloriosa essa nossa história. Agora nós vamos entrar em 2 textos que trazem também bastante sobre a profecia messiânica, e não só por muita coisa que a gente vê como se encaixa, que aconteceu de fato quando conhecemos a história do nosso Senhor Jesus, mas também que pronunciaria ali intenções do porquê ele viria, né? E o primeiro texto que eu vou ler para vocês, que vamos estudar juntos aqui, é o Salmo 22, conhecido como Salmo da Cruz, porque é esse salmo que o nosso Senhor Jesus evoca lá na cruz, quando estava no sofrimento, e ele lembra esse salmo, que era um salmo de sofrimento muito utilizado pelo povo hebreu, era muito relembrado para poder pedir clamor a Deus para livrar da tentação, ou para livrar da dor que os consumia. E nosso Senhor Jesus diz o que? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? O Salmo 22 começa com: meu Deus, por que me abandonaste? Por
Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe de meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, tu és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Olha aqui, lembrando que houve sofrimento e houve libertação, por isso que eles utilizavam muito esse salmo para lembrar disso. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Se tu és mesmo filho de Deus. Lembram disso? Não está aqui, é só aquela parte. Que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci foi entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda do céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rondeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Temam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. É o pão da vida. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor é o reino, ele governa as ações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele. Todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai, a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Muitos estudiosos reconhecem alguns detalhes que remetem, inclusive, à cruz, à crucificação, remetem à obra de Cristo através desse texto. Alguns outros não. Mas por que eu selecionei para estar na nossa aula? Principalmente porque, através desse texto, nós temos uma convicção do futuro pleno junto com Deus, de uma forma tão bonita e tão completa, que eu não podia deixar de colocar dentro desses que a gente considera ali como profecias que nos remetem não só de fato ao Messias, como eu falei, alguns não entendem, mas sim a tudo aquilo que Deus fará com nós. Mesmo com sofrimento, ou mesmo com sofrimento mais forte de que foi cercado pela espada, que teve as vestes rasgadas, que teve sede, que teve as suas mãos e seus pés perfurados, como diz o versículo 16. Nós temos a convicção de que nós teremos alimento que não faltará para nós.
É por isso que eu queria deixar esse texto dentro dessas lembranças ou dessas profecias que remeteriam àquilo que se cumprirá com o nosso Senhor Jesus. E por fim chegamos ao texto de Isaías, esse menos polêmico nesse sentido, que eu comentei com vocês ali do Salmo 22, mas um pouco mais claro, um pouco mais dirigido àquilo que nós vamos ver agora. A partir do 52, no versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou para si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele lhe verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo. Justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa aqui fica um pouco menos de dúvida, né? Se realmente a quem se refere. Mas, por mais que tenhamos que olhar, ou desejamos olhar aquilo que viria, né, eu queria destacar 3 versículos aqui. O 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse aqui me lembra um pouco do que a gente tem visto nas nossas aulas. Por mais que Deus tenha se apresentado em diversos momentos para a humanidade, né? Caímos num ciclo vicioso, como falamos quando falamos um pouco de Juízes. E o tempo inteiro nos retomamos ao desvio do caminho, como é falado aqui. Mas no versículo 4 e 5, ele dá a maior esperança. Certamente ele se tomou para si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele, transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Quando falamos que Jesus é o justo juiz, quando entendemos lá na frente que somos justificados por ele, quando entendemos que as nossas transgressões, quando são julgadas por Deus, nós temos o perdão
Foi por causa disso daqui que nós lemos. Aquilo que estava pronunciado através de Isaías para acontecer e que, meus queridos, aconteceu. Bom, diante de todos esses textos que a gente conheceu, desse poder da revelação do que estava por vir, para nós é diferente, porque a gente conecta com o que a gente já vive. E não dá para não ficar tocado com isso, vendo que diante de tanta possibilidade do que nós desviamos do nosso caminho, do que nós escolhemos um caminho distante de Deus, do que nós decidimos por fazer coisas onde não agrada a esse Deus criador e tão misericordioso, existe uma justificativa, né? Existe um justo juiz que paga esse preço por mim e por você. E aqui não deixo uma reflexão, eu deixo um convite para que você ore, para que você tenha um tempo agradecendo a esse Senhor da sua vida, que foi tão misericordioso, que foi tão bondoso, tão amoroso com a gente, e fez isso com tanto amor pela sua criação. Aqui a gente só teve o apontamento, a gente ainda não chegou ainda à conclusão. Conclusão que começa a ser construída na nossa próxima aula sobre a nova aliança, a garantia de que Deus fará. Então não perca que ainda faltam 2 aulas e faltam 2 aulas que vão trazer o desfecho super importante a tudo isso que a gente tem caminhado desde a criação. Deus abençoe.